Vamos orar para continuar a nossa leitura? Senhor, muito obrigada pela palavra. Te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada pela capacidade, Senhor, que o Senhor tem colocado em nós, de resistir a nós mesmos, Pai, de resistir à tentação, de não crer na palavra. Obrigado pela porção de fé que nós temos, Pai. Obrigada por cada um, Jesus, que vai receber essa palavra. Obrigada por cada um que vai crer, Jesus, por cada um que vai resistir à incredulidade, à preguiça, o desânimo. Obrigada por cada um que vai, Senhor, lutar contra si mesmo para vir para a palavra, para se achegar à palavra, para cultivar esse relacionamento com o Senhor, Pai. Leve esse vídeo a todos que precisam ouvir a palavra, Jesus. Nos capacite, nos ensina a ouvir, praticar e obedecer, Jesus. Nós sabemos que nós praticamos em parte, mas que nós possamos praticar 100% a palavra, Senhor, que nós possamos obedecer 100% aquilo que o Senhor nos manda, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Deuteronômio 25 a 27, Salmos 92 e Atos 16. Quando houver o desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Quando dois homens estiverem brigando um com o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela. Não olhem para ela com piedade. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo, e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor da terra, que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Ao entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor seu Deus lhes deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para lhe fazer habitar seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declara ao Senhor seu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor seu Deus. Então você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres.
Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você os colocará diante do Senhor seu Deus e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Quando no terceiro ano, que o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem na cidade de vocês. Depois, diante do Senhor, seu Deus, você dirá: Tirei da minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi quando estava de luto, e deles nada tirei estando impuro, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, assim eu fiz. Olha, deste da sua santa habitação desde o céu e abençoa Israel, o teu povo e a terra que nos deste como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Hoje o Senhor seu Deus ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declaram que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que vocês sejam um povo santo ao Senhor seu Deus, como ele falou. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo: Guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. No dia que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras dessa lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam um altar do Senhor seu Deus com pedras toscas e sobre este altar lhes ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas. Comam ali e alegrem-se na presença do Senhor seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo o povo de Israel: Fiquem em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor seu Deus e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. Naquele dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: Quando vocês tiverem passado o Jordão, essas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E essas tribos estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar o povo: Ruben, Gade, Azer, Zebulão, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com um animal. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Salmos 92.
Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o teu óleo fresco. Ó, os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Senhor. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia, Jesus. Atos 16. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bítina, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samatrácia, e no dia seguinte a Neópolis. Dali fomos a Filipos, cidade de Macedônia, primeira do distrito de colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falávamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porquanto somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram.
O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, trazendo-os para fora, disse. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Glória a Jesus. Pai, eu lhe agradeço, Senhor, pela palavra. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela tua presença, Pai. Apesar de nós, apesar dos pecados, Deus, eu venho pedir ao Senhor que nos capacite a romper, Pai, a vencer. Nos fortaleça, Pai, a romper tudo que precisamos romper. Nos capacite a ser mais parecidos com Jesus. Sabemos que nunca seremos iguais a Ele, Pai, porque em nós há o pecado. Ainda quando nós não queremos pecar, Jesus, mas nós viemos aqui nos arrepender. Que o Senhor possa trazer a lembrança de todos agora, tudo que precisamos, nos arrepender, Jesus. E que possamos ser transformados, curados, libertos para a glória do nome de Jesus. Que a Tua palavra viva em nós, que a Tua palavra seja viva e eficaz para nos transformar, nos capacitar e mudar a nossa mente. Que sejamos humildes, Senhor, o suficiente para declarar que não podemos fazer nada sem o Senhor, que nós dependemos do Senhor, Pai. E perdoa, Jesus, pelo orgulho, pela vaidade. Perdoa, Jesus, pela independência, de acharmos que podíamos viver sem o Senhor. Deus, onde estiver alguém agora vivendo o Senhor, como se o Senhor não existisse, vivendo como se o Senhor não dependesse, como se ele não dependesse do Senhor. Que o Senhor os convença agora, Pai, do juízo, do pecado e da justiça. E que nós possamos ser fortes, sim, Pai, através da sua força, através do seu poder e não através de nós mesmos. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Aleluia, Pai, louvado é teu nome.